Boa noite a todos. Vamos então começar mais uma live do canal Doutor Ajuda. Antes de falar do convidado, apresentar o convidado e falar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho da proposta do canal, que é Educação e Saúde. Então, a nossa intenção qual que é? Trazer informações sobre saúde e bem-estar confiáveis, né? Então, a gente traz pessoas que são especialistas no que estão falando, que têm credibilidade no que estão dizendo e que vão falar numa linguagem simples e acessível para que você possa entender e, a partir disso, aplicar isso no seu dia a dia. Essa é a nossa intenção. O canal Doutor Ajuda começou há quase 7 anos, né? Então, quase 7 anos. Está no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, está também no TikTok e também tem algumas rádios no Brasil. Então a gente começou com uma rádio, duas rádios, três rádios. Hoje, nesse último semestre de 2021, tem 1.650 rádios que transmitem o conteúdo do canal Doutor Ajuda, algum conteúdo do canal Doutor Ajuda. Maravilha? Vamos então falar agora. Então, se você não é inscrito no canal e tem interesse de seguir o nosso conteúdo toda semana, se inscreva no canal. Tá? Essa é a maneira que o YouTube, o Facebook, o Instagram, o próprio TikTok tem para avaliar se o nosso conteúdo é um conteúdo relevante ou não. Maravilha. Vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é muito importante e que é alcoolismo. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou o especialista, nossa, é o número um do tema aqui, que é o professor Dr. Arthur Guerra. Ele é professor responsável pelo GREA, Grupo de Estudos sobre Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Maravilha. Tudo bom, Arthur? Tudo tranquilo? Olá, Fábio. Prazer em falar com você e com os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu faço parte desse canal Exatamente. importante, agora com esse número exuberante de rádios e, outra vez, YouTube, Facebook, Instagram. Sucesso. Uma honra Legal. para qualquer médico, para mim também, fazer parte de uma live, de uma entrevista como essa daqui. É uma honra tê-lo aqui também, viu? Então acho que isso aí é o ponto. Não só pela qualificação, tudo, mas por pessoas que têm o mesmo propósito, viu, Arthur? Acho que isso é uma parte muito legal. Acho que para a gente trazer pessoas que têm o mesmo sentimento, falando, vamos levar informação para as pessoas, isso é uma coisa que faz bem para a gente e acho que as pessoas conseguem notar isso no nosso olhar aqui. Acho que as pessoas percebem isso. Preparado para as nossas perguntas? Preparado, Arthur? Preparado. Então, ó, vou falar para as pessoas aqui, ó, enviem suas dúvidas aqui para a gente, tá? Eu tenho algumas perguntas iniciais. Envie as suas dúvidas aqui, que estamos aqui com o faixa preta número um sobre esse assunto. Então, não podemos perder essa chance. Vamos lá. Então, pergunta número um. Então, qual que é a importância do tema alcoolismo no Brasil e no mundo? Isso é um assunto importante? É um assunto dos mais importantes para a saúde pública, Fábio, porque, veja bem, olha, o álcool é uma substância que ela existe há milhares de anos e provavelmente ela vai continuar existindo por milhares de anos. O álcool é uma substância que muitas pessoas, inclusive muitos dos nossos ouvintes nesse momento, acabam utilizando, às vezes no final de semana, numa celebração, num aniversário, numa outra festa, e tem o objetivo especial de facilitar as relações sociais. Tem por objetivo deixar o ambiente um pouquinho mais leve, um pouquinho mais relaxado, um pouquinho menos tenso, o sorriso fica um pouco mais fácil, a fala fica mais fácil também, então o grau de sociabilidade aumenta. O álcool é usado nessas situações, não por menos o álcool é usado às vezes quando você, antigamente quando você podia fazer um voo, às vezes antes do voo sair, dependendo de onde você estivesse sentado, a comissária levava uma tacinha de um prosecco, um champanhe, às vezes num batizado, num casamento, num aniversário, o álcool era utilizado assim dessa forma social. Qual que é o problema? O problema não é o álcool social, o problema é que algumas pessoas, mais ou menos uma entre 10, que fazem o uso social de álcool, uma entre 10 acaba fazendo uso nocivo, uso abusivo, uso mais intenso,
um uso crônico, um uso que algumas vezes, Fábio, traz problemas, traz complicações, ou para aquela pessoa, ou para quem vive com aquela pessoa, quem está no entorno, quem trabalha, quem mora, quem habita no mesmo prédio, no mesmo condomínio. Então, nós temos aí uma complicação importante. Pior ainda, Fábio, a negação, quando a pessoa fala, mas o senhor tem problemas quando o senhor bebe. O normal é a pessoa falar, quem? O senhor. Eu? Eu? Não, o senhor está equivocado, doutor Arthur. Eu não tenho problemas. E aí entra o segundo ponto. Então tem a negação, que é a mentira, né? Não tem. Tem a onipotência. Eu paro de beber quando eu quiser. Só nesse ano, 2022, já parei de beber 5 vezes. Não conta, né? Não é dessa forma que a pessoa vai ter um sucesso no seu tratamento. Então, em termos de saúde pública, é um problema grave, é um problema sério, um problema importante, que existe em praticamente todos os países do mundo, exceção aos países muçulmanos, onde a religião não permite o consumo de álcool, onde a prevenção é o melhor caminho, e é difícil. Por quê? Porque os jovens querem beber. Apesar das orientações, o jovem não deve beber, mas às vezes os jovens querem beber e querem beber cada vez mais cedo. Então nós temos aí, Fábio, um sério problema de saúde pública para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Muito bom. Muito bom, então vamos lá, vamos falar mais sobre esse assunto. Então, me diga uma coisa, então você falou que todo mundo que está assistindo isso sabe que o consumo do álcool faz parte do nosso dia a dia, assim, de grande parte das pessoas, né? A pergunta é, quando que se torna uma doença? Quando que se torna um problema? Qual que o que que a pessoa tem que apresentar? O que que as pessoas têm que notar? Falar, opa, essa pessoa está saindo um pouco do limite. Qual que é a linha tracejada que define o normal, se é que existe isso, né? Não sei se existe um limite. O normal do não normal, do doente. Onde que está esse ponto? Pergunta super importante, porque não é, o branco ou preto, sabe? Mas parece que são tons de cinza. E às vezes aquele consumo, aquela frequência, aquela quantidade que já faz mal para uma pessoa, pode não fazer mal para outra pessoa. Então, assim, grosso modo, o que acontece? Acontece que, por conta do uso continuado do álcool, do uso crônico do álcool, algumas pessoas vão começar a ter alguns prejuízos nessas áreas que eu vou falar. Prejuízo do ponto de vista social. Por quê? Essa pessoa ela começa a falar, começa a fazer alguma coisa, ter um comportamento, e os outros que estão na sua volta acabam ficando chateados ou envergonhados, não sabem como lidar com aquilo. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa começa, depois de beber, nem precisa beber muito, mas ela começa a falar, a fazer algumas coisas e se esquece totalmente. Não sabe o que falou, o que escreveu, o que mandou no celular. E esse tipo de quadro dá o nome de amnésia alcoólica, ou blackout alcoólico, a mesma coisa, né? É um prejuízo já, né? Um prejuízo gravíssimo? Não, mas é um prejuízo, né? Um prejuízo no trabalho. Por exemplo, se a pessoa tem alguma atividade que precise manusear algum veículo automotor, um carro, motocicleta, uma bicicleta que seja, um trator, um avião, um navio, um trem, essa pessoa consome álcool durante o trabalho, as chances dessa pessoa se envolver num acidente de trabalho, então um acidente de trânsito, são gigantes, né? Então é uma coisa que a gente consegue evitar. Além disso, né, existe o quadro de preocupação com a família. A família de quem? Tem alguém com problema ligado ao consumo do álcool, onde tem a negação, onde tem a mentira, onde
a pessoa fala, olha, mas eu não bebo, a minha esposa que está inventando essas coisas, a família sofre muito. A família não sabe como lidar. A família marca uma consulta no hospital, no consultório, em qualquer lugar, e fala, como é que eu resolvo isso? Como é que eu convenço meu marido? Como é que eu convenço a minha esposa a se tratar em relação a isso? Além disso, a pessoa apresenta problemas físicos, orgânicos, biológicos, porque todo álcool que a pessoa consome entra pela boca, desce pelo esôfago, vai para o estômago, rapidamente passa para o intestino e lá chega no fígado. No fígado, o álcool é quebrado, é metabolizado. Partículas menores de etanol que são colocadas no sangue, rapidamente chegam no cérebro, né? E no cérebro provoca essa alteração de comportamento inicial. Então, o álcool é uma substância que mexe com esses diversos setores, setor orgânico, biológico, físico, familiar, profissional, social. Então, ele funciona, sabe, como se fosse assim, digamos, um spray, sabe? Quer dizer, ele pega tudo, não tem um ponto. Quando que o indivíduo fica dependente do álcool, né? Quando, independente da quantidade ou da frequência, ele usa o álcool não mais para dar prazer. Ele usa o álcool, Fábio, porque na falta do álcool existe uma sensação forte de desprazer. O corpo dele se acostumou a usar o álcool. Quando não tem o álcool, ele se sente mal. Ele fica o que nós chamávamos no passado em síndrome de abstinência. As mãos ficam tremendo, ele precisa beber qualquer coisa, bebe escondido, bebe contando mentira, evidentemente, né? Bebe e fala que não bebeu, mas ele tem que beber, porque se não beber, muitas vezes ele passa muito mal, ele fica muito angustiado, muito ansioso, não consegue dormir e tem quadros de hipertensão. Fantástico. Então aqui já vem a pergunta aqui que eu acho que é bem importante isso aqui. Então, você já até comentou, as pessoas com sintomas de alcoolismo, elas não procuram. Então, a própria pessoa que está nessa situação, que ela está percebendo, falou, olha, eu estou passando dos limites, dificilmente ela vai procurar ajuda. Ela não vai por conta própria, se ela tem essa negação toda, ela não vai procurar por conta própria. Então, como ajudar essa pessoa? Como o familiar que está vendo aqui, eu estou até vendo algumas mensagens, meu Deus, meu parente tem esse problema. Como ajudar essa pessoa? Como faz parte do quadro clínico a negação, a mentira, a onipotência, olha, eu paro de beber quando eu quiser, ou a projeção, eu bebo porque eu não aguento mais esse governo que nós temos, tanto faz governo municipal, estadual, federal, eu bebo porque eu tenho um problema forte na economia do país, eu bebo porque está muito quente, eu preciso beber porque está muito frio, sempre tem uma desculpa para beber. Então, existe uma dificuldade nessa abordagem inicial. Quem é, Fábio, a melhor pessoa para fazer essa abordagem inicial? É o familiar. Mais do que o médico. E mais até do que o médico psiquiatra, especialista nesse tipo de assunto aí, né? É o familiar ou amigo, alguém que tem uma relação próxima com essa pessoa, que, falando seriamente, pede para essa pessoa refletir. Obviamente, numa conversa onde não tem uso do álcool. Por que eu falo isso? Porque não adianta você conversar com alguém que está sob efeito do uso do álcool. Nesse momento, ele já está trabalhando de forma diferente. Então, a pessoa tem que estar em abstinência do álcool. E aí, a pessoa que vai conversar, ela tem que ter a seguinte postura. Ele é meu amigo. Ele é meu irmão. Ele é meu pai. Ele é meu filho. Eu vou falar com ele como se fosse ele no meu lugar, e se eu tivesse um problema, como eu gostaria que ele falasse comigo. Uma conversa séria, sem moralismo, sem dedo em riste e sem ameaças. Eu estou preocupado com a sua saúde, meu caro. Desculpa. Eu estou preocupado com a sua saúde. Eu não sei o que você tem. Eu não gosto, Fábio, nesse momento, de usar a palavra álcool.
nem alcoolista, nem alcoólatra, nem alcoólico. Eu gosto de falar, eu acho que você não está bem. Não sei, parece que está um pouco triste. Não quero dar rótulos nesse tipo de conversa, né? Eu gostaria que você passasse com um profissional que possa entender melhor esse tema. Pode ser um psicólogo, um enfermeiro, um médico clínico, muitas vezes. O médico clínico tem um poder muito grande em cima do paciente, né? Em último lugar não, mas também um médico psiquiatra, mas não precisa ser logo de cara o médico psiquiatra para abordar esse assunto. E cabe a esse profissional tentar fazer um vínculo com o paciente inicial, mostrando a sua preocupação, mostrando que o que nós queremos é uma melhoria da qualidade de vida desse paciente. Nesse caso, melhoria da qualidade de vida provocada pela parada do uso de álcool, muitas vezes. Ainda que, Fábio, o sonho de quase todo mundo que tem dependência do álcool é beber socialmente, é beber de vez em quando, beber só no final de semana. Ou como os pacientes falam, beber bebidas fermentadas, não beber destilados. E ainda que esse seja o sonho, na prática, esse sonho, ele tem muito pouco resultado. Ou na minha experiência de 44 anos que eu estou formado, resultado nenhum. O que funciona quando a pessoa tem dependência do álcool mesmo, é quando a pessoa resolve parar de beber e seguir o modelo de abstinência alcoólica. Aí sim as chances de recuperação são muito maiores. Muito bom. Então, só para, em linhas gerais, como é que as pessoas têm que ajudar o familiar? É julgando menos e se colocando julgando, o julgamento tem que estar para baixo, né? Porque normalmente existe um É, julgamento. Ah, você é um viciado, você é um fraco, sei lá, é um é. palavras Toda, desse tom, né? é. Fábio, toda vez que tiver um rótulo, que o familiar, que o amigo for usar um rótulo, você é um alcoólatra, não vai dar certo. Você é um alcoolista, você é um viciado, você é um dependente, não vai dar certo. O que dá certo, em geral, é quando essa pessoa se aproxima, outra vez, sem efeito do álcool, né? Nem do amigo que está se aproximando, do familiar, nem do paciente. Os dois Tá precisam bom. estar sóbrios, evidentemente, né? E fala assim, ó, eu estou preocupado com você. Eu estou fazendo com você aquilo que você faria comigo se você estivesse no meu lugar. Eu não sei o que você tem. Eu não sei. Acho que você não está bem. Não sei se você está triste, tem algum problema aí, tal, tal. Ah, você acha que eu estou bebendo muito? Não estou falando isso. Eu estou falando que eu não sei o que você tem. Mesmo sendo médico, eu não sei o que você tem. Gostaria que você passasse com outro colega para que pudesse avaliar. E ver o que é isso. Você tem tudo para viver bem, tudo, e vive mal. Será que tem alguma coisa que não está funcionando bem na sua vida? Então, Fábio, essa avaliação inicial, e se possível, não usar a palavra álcool. A palavra álcool não vai ajudar. Não usar a palavra alcoólatra, alcoolista, alcoólico, não vai ajudar nessa abordagem inicial. E Tá bom. pedir e ir junto com essa pessoa para essa avaliação inicial. Isso é o que mais tem Perfeito. funcionado. Você respondeu um outro ponto também que eu acho que é uma dúvida comum das pessoas aqui, que é a seguinte: você comentou que o sonho das pessoas não é parar de beber, né? Então a pessoa que está dependente, que está com alcoolismo mesmo, ela sonha em continuar bebendo socialmente ou então continuar bebendo bebidas mais, teoricamente, mais fracas. E você já respondeu a pergunta que é assim, eu ia te fazer essa pergunta, que é, tem como tratar o alcoolismo diminuindo o consumo ou continuar bebendo no final de semana? Tem que zerar. Tem que De, zerar. cada, cada caso é um caso. Eu pego os casos graves, eu pego os casos de dependência característica, dependência, como a gente fala na faculdade de medicina, dependência de livro, né? Quando você quer ensinar um estudante de medicina o que é um paciente dependente do álcool, ele tem essas, se falava no passado, esses comemorativos, né? Essas alterações no exame, esse tipo de comportamento, assim. Esse paciente que chega o tempo todo, chega todos os dias no meu consultório ou no meu hospital.
Esse tipo de comportamento, assim, é mais evidente, né? E para esse tipo de caso, eu só vi ter sucesso, Fábio, quando a pessoa resolve parar de beber. Ainda que o sonho dessa pessoa seja beber eventualmente, beber de vez em quando. São 44 anos que eu faço isso. Tentei. Olha, dei todo o meu esforço para ver se, às vezes, a gente consegue um pouquinho só, sabe? Quem sabe? Eu posso estar errado também. Até hoje. Quantos casos? 0%. Nenhum caso. Nenhum caso. Para os casos graves que eu estou falando, né? Evidentemente, chega alguém que não tem dependência do álcool ainda, e resolve diminuir, resolve não chegar no quadro de dependência do álcool, pronto, essa pessoa consegue diminuir a ingestão e consegue beber ocasionalmente, mas o diagnóstico é diferente. Ele não tem dependência ainda. Ele não teve o sofrimento pelo uso crônico, pelo uso nocivo do álcool, né? Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes essas pessoas param de beber, tem uma mudança, Fábio, assim, impressionante na vida delas, perde peso, começa a fazer exercício, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade familiar, o emprego, tudo funciona bem. Começa a fazer esportes, às vezes, tudo funciona bem. Depois de 3 meses, 4 meses, a pessoa fala assim, olha, eu estou ótimo, muito obrigado, doutor Arthur, muito obrigado. Eu vou tentar uma única vez, prometo que é a última vez, se eu não conseguir eu paro, vou tentar beber socialmente. Eu vou tentar beber, especialmente, Fábio, no momento assim, que é um momento de glória, momento que deu certo, a filha casou, ele foi ser avô, ganhou uma promoção no emprego, acabou uma maratona, está tudo dando bem. Não é quando tem algum fracasso, algum medo, alguma perda. Não, é no momento de estar tudo muito bem, ele baixa a guarda e fala, eu vou tentar beber socialmente. Ele começa a beber, Fábio. Na mesma noite, no mesmo dia, volta a ter o mesmíssimo padrão que tinha antes. Não é que ele bebe algumas horas, um pouquinho, depois para. Não, ele começa a beber em 12, 15 minutos, volta a ter o padrão que tinha antes e volta a ter o mesmo quadro que tinha antes. Puxa, mas ficou aqui 5 anos sem abstinência? Ficou, mas ficou uma memória biológica sobre o efeito do álcool. Não pode beber nada. No final das contas, a gente pode dizer, eu não sei se existe esse termo, é possível dizer que a pessoa que é dependente do álcool, ela sempre será dependente do álcool, mesmo não bebendo. É possível falar isso. O exemplo que eu dou, para que fique mais claro assim, quando eu atendo o paciente, muitas vezes ele está acompanhado da esposa, da noiva, ou estou atendendo a mulher, bem acompanhada do marido, do namorado, do noivo, tanto faz, né? Eu falo assim, sei lá, Dona Maria, o atendimento é para o seu João, né? Dona Maria, agora estou falando com a senhora na frente do seu João, né? Hoje, dia 24 de janeiro, a senhora está grávida? Eu grávida? Não estou, né? Em geral não está mesmo, né? Eu não estou grávida, né? Mas por que o senhor está perguntando? Aí eu fico um pouco mais enfático. Dona Maria, só tem certeza que não está grávida? Doutor Arthur, eu tenho 65 anos, eu não estou grávida. Tenho certeza absoluta, não estou, né? Então, com a gravidez é assim, ou a mulher está grávida ou não está grávida. Não adianta falar, eu estou grávida, mas eu estava tomando pílula. Eu estou grávida, mas eu tinha DIU. Eu estou grávida, mas a camisinha arrebentou. Eu estou grávida, doutor Arthur, mas o pai do meu filho não é o meu marido.
Eu estou grávida, mas eu estou grávida só de 5 semanas. Eu estou grávida de 8 meses. É a mesma coisa. Ou está grávida ou não está grávida. Não tem meio termo. O uso do álcool, Fábio, é a mesma coisa. Ou a pessoa está sem beber, para quem tem dependência, eu estou falando, né? Ou está sem beber nada, 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 ou está bebendo com o mesmo padrão que bebia antes, daquela forma nociva e preocupante. Não tem meio termo. Em geral, todo mundo entende quando eu faço essa comparação um pouco, não sei se infantil, mas um pouco primária, Não, digamos assim, sobre a gravidez sim, aí, né? muito bom. Então, já tem bastante gente perguntando aqui. Eu quero saber o seguinte: em linhas gerais, como é que é o tratamento? Então, uma vez que a pessoa vai lá procurar, em linhas gerais, como é que é o tratamento? Parar de beber, existe? Como é que funciona isso daí? O O tratamento. tratamento, ele começa com diagnóstico, né? Afinal, o que essa pessoa tem? Ela tem dependência do álcool? Junto com a dependência, tem algum outro quadro que leva a isso? Um quadro de ansiedade, uma ansiedade patológica, um quadro comum, também chamado fobia social. A pessoa bebe para poder falar em público, para poder ter alguma ligação com os outros. Ou bebe porque tem um quadro depressivo, uma depressão crônica. O álcool é usado, entre aspas, como um remédio, como se fosse um antidepressivo. Ou a pessoa bebe porque tem uma angústia, às vezes uma angústia vital. Ela bebe porque ela está chateada com o mundo, está chateada com o casamento, com os filhos, está chateada com o emprego, não está feliz. Ela vai tentar usar o álcool como se fosse uma bengala, como se fosse uma muleta para poder superar esse momento difícil. Então não basta só parar de beber. Tem que parar de beber, é muito importante, mas também tem que ver as eventuais causas que poderiam levar a essa ingestão do álcool. Tá Mas bom. aí, Fábio, você pode perguntar assim, o ouvinte pode perguntar, mas e se eu não conseguir saber as causas? Se não conseguir saber as causas, tem que parar de beber do mesmo jeito. Então tem que ser radical. Tem que parar de beber sabendo as causas que levaram ao uso do álcool, não sabendo as causas, ou apesar das causas. A única chance nesse quadro complexo é a interrupção do uso de álcool. Para isso, nós temos orientação, temos medicamentos que podem auxiliar a diminuir a compulsão que a pessoa tem de voltar a beber, tem Tá medicamentos que bom. têm uma função, como a gente fala assim, aversiva, né? Se a pessoa beber, ela vai passar mal. Existem psicoterapias, orientação familiar, famoso grupo de alcoólicos anônimos, muito sério, muito importante, que ajuda de forma voluntária e anônima, né, a pessoa a trocar experiências em relação a isso. Então nós temos várias ferramentas para poder ajudar a pessoa, desde que ela queira se tratar. Se ela não quiser, as chances de recuperação são muito menores. Muito bom. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas aqui, ó. Tem algumas perguntas interessantes aqui, então vamos lá. Então, a Cosma Fernandes, porque ela usa o termo alcoólatra, né? Que é o alcoolista. Por que o alcoólatra, que no caso sente muita fissura pela bebida? Então, o que é fissura pela bebida e por que ele sente isso mesmo? Como é que é? Então, antes, Fábio, tanto faz a palavra alcoólatra, alcoolista ou alcoólico. É a mesma coisa. Ou dependente do álcool. É a Tá bom. quarta terminologia. Tudo é a mesma coisa, ainda que tenha algum significado. O alcoólatra, esse atra no final é de quem tem uma adoração pelo álcool. Esse ista de alcoolista é quem tem uma doença crônica provocada pelo consumo do álcool, né? Isso tem muito na medicina, né? E o alcoólico é mais um adjetivo, bombom alcoólico, vinho alcoólico, enfim, né? Coisas desse tipo, né? Esse quadro de dependência do álcool, ele traz complicações, né? A curto, a médio e a longo prazo. O que fazer para que a pessoa, de fato, possa parar de beber? Esse é o grande desafio que todos nós temos, Fábio.
é uma conversa clara, objetiva, que demonstre para o médico que está tomando conta do paciente, que está avaliando o paciente, né, como que ele está vendo o estágio dele e quais são as consequências negativas que podem acontecer depois desse quadro. Fábio, são tantas coisas que passam pela minha cabeça ao mesmo tempo que eu me perdi em relação à pergunta que... A pergunta foi da fissura. Da fissura. Pronto, lembrei. Obrigado. Né? Existe fissura e o que fazer com essa fissura? A fissura é um momento crucial onde a pessoa se comporta da seguinte forma: eu não vou beber, eu estou há 4 meses, 6 meses sem beber nada, eu não vou beber. E de repente vem uma vontade, uma compulsão, uma coisa que os pacientes falam: doutor, é mais forte do que eu. Eu não tenho controle em relação a isso. Isso me domina. Eu vou para um bar com os meus amigos, eu tenho que beber. Eu vou para um churrasco onde eu não queria beber, eu só queria ficar lá com os meus amigos. Eu queria beber refrigerante. Eu não consigo ter esse controle. E às vezes vem quando não tem amigo algum. Eu estou sozinho em casa e vem uma vontade irresistível. Eu quero beber. Nessa fissura, Fábio, a pessoa bebe qualquer coisa. Ela bebe a bebida que tiver em casa. Ela não bebe pelo gosto, ela bebe para ter o efeito. Ela bebe, na falta de bebida alcoólica, ela bebe álcool de limpeza. Por isso que em alguns hospitais, quando a gente trata de indivíduo com dependência do álcool, não tem aquele álcool em gel, porque o indivíduo chega lá e pega o álcool em gel e bebe. A pessoa bebe na dependência, nessa fissura forte, ela bebe álcool Zulu, álcool de limpeza, com limão e açúcar, para quebrar um pouco o gosto. Ela bebe perfume, cândida, qualquer coisa que dê. Bebe até álcool de poço de gasolina e queima tudo por dentro, porque não é mais etanol, é metanol, né? Mas ela quer ficar anestesiada, ela quer aquele efeito, provocado, sim, pela fissura. É uma pergunta super importante da nossa ouvinte. Tem aqui a pergunta do Vilmar Filho, que eu acho que é uma pergunta também que... Existe algum medicamento para evitar os danos do álcool antes de beber? Então, existe algum remédio que você tome e que isso consiga evitar os danos do álcool? Acho que esse é o desejo de muita gente, né? Esse é o desejo de muita gente, prêmio Nobel de Medicina, que conseguir fazer isso, né? Por que não existe? Porque o que o álcool provoca é justamente uma pequena alteração de comportamento, onde a pessoa fica um pouquinho mais soltinha, digamos assim, um pouquinho mais relaxada, ela fica mais loquaz, ela fala mais, o riso fica mais solto. Se eu for tomar um remédio que vai evitar, que vai inibir esse efeito, a pergunta é, então, por que eu vou tomar álcool? Eu vou tomar um refrigerante, vou tomar uma bebida não alcoólica, vou tomar um suco, vou tomar uma água. Se eu não estiver buscando esse mini efeito ansiolítico, esse mini efeito, não é ansiolítico, na verdade é um efeito depressor, né, que o álcool provoca. Por isso que o álcool em pequenas quantidades, para um grande número de pessoas, não é uma bebida nociva. Uma quantidade um pouquinho maior, pronto, né, já faz estragos grandes e a pessoa acaba perdendo o controle, a pessoa acaba tendo uma dificuldade no manejo desse uso do álcool. Muito bom. Tem outra perguntinha aqui, tem algumas perguntas interessantes aqui, tem muitas perguntas interessantes, vamos lá. Denise, então ela falou o seguinte: existe alguma quantidade de bebida para se dizer que a pessoa é dependente? Fala assim, olha, ele está tomando X, a partir disso ele é dependente. Ou você pode se tornar alcoólatra por beber somente no fim de semana? Pergunta importante da Denise, hein? Olha o que nós temos hoje, 2022, né? Existe um acordo, né, feito especialmente por um grupo norte-americano que estuda bastante álcool e problemas ligados ao consumo de álcool,
que se você beber até 2 doses de bebidas alcoólicas por dia, se for homem, e 1 dose de bebida alcoólica por dia, se for mulher, deixando um dia da semana livre, você não teria dependência do álcool. O que é uma dose? Uma dose de bebida alcoólica é aquela quantidade de mais ou menos 14 gramas de álcool. O que é isso? Seria mais ou menos, por exemplo, uma lata de cerveja, 350 ml, com um teor alcoólico de 4 graus Gay-Lussac. Dá mais ou menos 14 gramas. Que é idêntico, Fábio, a um copo de chopp, também 350 ml, com um teor alcoólico de mais ou menos 4 graus, 14 gramas. E para o vinho? Para o vinho não precisa ser 350 ml, é uma quantidade menor, em geral 120, 150 ml. Por quê? Porque o teor alcoólico, em vez dos 4 graus, tem um teor alcoólico de 13 graus, de 14 graus. Hoje até tem vinho de 15 graus. Né? Essa taça de vinho, então, com volume menor, mas mais concentrado, também tem 14 gramas de álcool. Que é a mesma coisa da bebida destilada. E precisa de um volume menor ainda. Não precisa de 350 da cerveja, 120 do vinho, só 40 ml. 40 ml com teor alcoólico de 40 graus. Então, cachaça, vodka, uísque, vermute, tudo 40 graus. Gin um pouco mais, gin tem 50 graus. Gin, algumas vezes, algumas pessoas falam que é a antessala da morte, né? A pessoa começa a beber gin, cuidado, ela vai se tornar dependente do álcool em pouco tempo aí. Também tem 14 gramas de álcool, então tanto faz para o corpo humano uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma caipirinha de vodka. É a mesma coisa. O fígado recebe 14 gramas de álcool. Por isso que a pessoa, por exemplo, independente se bebeu cerveja, vinho, champanhe, vodka, uísque, cachaça, ela não pode dirigir. Uma dose não pode dirigir. Por quê? Porque já vai provocar alterações no sistema nervoso central dela, com aumento da confiança, uma diminuição de reflexos. Os reflexos ficam mais lentificados. Então, essa pessoa ela já ingeriu uma dose de álcool. Voltando para a pergunta da Denise, então, se o homem conseguir tomar até 2 doses de álcool, tanto faz cerveja, vinho, uísque, né, por dia, a mulher uma, deixando um dia da semana, não seria dependente do álcool. Por que a mulher precisa de menos? Uma dose só já é suficiente, porque, em geral, a mulher tem menos enzimas no fígado que metabolizam álcool. E, em geral, a mulher tem uma área corpórea, tem um tamanho, uma altura e um peso menor do que os homens. Então, a mesma quantidade de álcool acaba tendo um impacto maior nas mulheres. Porém, o que as mulheres querem? As mulheres, hoje em dia, estão bebendo cada vez mais e cada vez mais cedo. Hoje, as meninas, na capital de São Paulo, Fábio, elas começam a beber antes dos meninos. Como assim? As meninas têm o seu primeiro contato com o álcool, dá o nome de batismo, eles dão o nome de batismo, né? Por volta dos 13 anos e meio, 14 anos de idade, antes dos meninos. Então é muito preocupante em termos de saúde pública também. E só para complementar a pergunta dela, é possível, quer dizer, ela fala aqui que você pode se tornar um alcoólatra por beber somente no fim de semana? Porque isso é um hábito comum do brasileiro, que as pessoas bebem bastante no final de semana, durante a semana talvez bebam menos. Sim, é possível porque existe um comportamento chamado binge drinking, ou beber pesado episódico. A pessoa passa a semana toda sem beber nada, e numa atividade no final de semana, num jantar, num churrasco, numa festa, bebe muito. O que é beber muito? Para o rapaz, quando bebe 5 doses, lembra, a dose é aquela que eu tinha falado, né? Ou uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma caipirinha de vodka. Isso é uma dose. Bebe 5 doses de alguma bebida alcoólica, pode misturar no período de 2 horas. E a menina,
A menina bebe 4 doses. Por que 4 doses? Porque a menina tem, em geral, menos enzimas no fígado. Então, não precisa beber tanto quanto o rapaz. Aí, esse padrão de comportamento, que é uma ingestão aguda de álcool, a pessoa não tem dependência, ela provavelmente ela vai continuar sem ter dependência, mas ela vai ter uma ingestão aguda. Se chamava no passado, hoje não se fala mais isso, alcoolismo agudo, hoje se fala numa embriaguez, ou beber episódico, beber pesado episódico. Nessa situação, o rapaz muitas vezes fica alcoolizado, a menina também. Existem, às vezes, brigas, existem agressões, começam com agressões verbais, depois vão para agressões físicas. Existe o que a gente chama de blackout alcoólico, a pessoa fala ou faz algumas coisas e esquece. Existe, especialmente para as meninas, uma coisa chamada sexo não consensual, até podendo ter uma gravidez indesejada. Existe também um componente social um pouco complexo, Fábio, que é assim, quando tem um rapaz, 15 anos de idade, bebeu a mais e ficou embriagado, muitas vezes os outros rapazes, os amigos, brincam, levam ele para casa, escondem dos pais, deixam ele ficar na casa dos amigos, brincam com ele depois, e tudo bem. As meninas, às vezes, quando uma delas fica alcoolizada, muitas das amigas deixam essa amiga no ambiente onde ela está. Não tem o mesmo cuidado. E essa menina fica uma presa fácil para rapazes maldosos, rapazes inescrupulosos, sem caráter, de chegar e abusar dessa menina, que está totalmente alcoolizada, né? Então, é um perigo, é uma situação forte. Então, não é a dependência do álcool de final de semana, mas é o componente do abuso de álcool do final de semana, pelo que a Denise perguntou, então. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, ó. Débora Donati. Então ela fala assim, a pergunta é, geralmente o alcoólatra tem algum outro tipo ou comportamento compulsivo ou obsessivo? Por exemplo, ele vai falar que o viciado em álcool teria maior probabilidade de se tornar um viciado em jogo, um videogame, em comida, uma compulsão alimentar, alguma coisa do gênero? Dá para dizer isso? Dá para fazer essa associação? Uma pergunta boa, hein? Existem pessoas que, sim... Aqui... o pessoal parece que estudou, né? Mas que antes de leram, aí eu tenho uma experiência boa. A pergunta é muito boa. Existe, sim, um tipo de personalidade que nós damos o nome de personalidade aditiva. Então, a pessoa é como se ela tivesse uma espécie assim, de uma compulsão, que pode ser com álcool, às vezes com a alimentação, às vezes com o jogo, às vezes com sexo em excesso, às vezes com trabalho. Isso a gente encontra muito também nessa época de pandemia, né? Essas pessoas que são compulsivas, às vezes com esportes, né? Tem gente compulsiva com comida, precisa comer mais, e não fica satisfeito. Então, existe sim um tipo de personalidade que a gente dá uma personalidade aditiva. Não se satisfaz com aquilo que tem. Come e precisa de mais. Come e continua com fome. Bebe e não fica satisfeito com aquilo que bebeu. Precisa ficar mais alcoolizado. Bebe a um ponto de não mais sentir o sabor da bebida alcoólica. Busca um efeito, mas ele já está intoxicado. Então, por que bebe? Porque tem que beber. Então, esse tipo de comportamento existe, é um comportamento grave, é um comportamento que muitas vezes nós precisamos até entrar algum tipo de medicação para poder diminuir um pouco desses traços compulsivos. Aí nós temos um remédio, um sal chamado naltrexone, que tem ajudado bastante em relação a isso. E o que também ajuda, Fábio, é o esporte. O esporte ajuda muito para a pessoa administrar essas compulsões de uma forma um pouco menos grave. Muito bom. Tem aqui, ó, uma pergunta, da Fátima Zamparo. Eu acho que eu não vi aqui a pergunta por completo.
Ela está falando de uma situação que ela, assim, eu já levei meu esposo no psiquiatra, ele falou que não foi internado, não aceitou tratamento, o esposo não aceita tratamento nem internação. Eu já dei remédio, tem muita gente que parou e não deu certo. Ela fala, ela não sabe mais o que fazer, porque ele pega todo o dinheiro da casa e compra bebida, e ela não sabe o que fazer. Então ela está perguntando algumas vezes, ela faz essa pergunta: o que que eu faço? O que que eu faço? Ele já é alcoólatra, ninguém aguenta, o que que eu faço? Então ele não aceita o Olha, tratamento e também não aceita internação. eu acho que vale a pena ela tentar, não sei se já tentou, uma irmandade importante chamada Alcoólicos Anônimos. Não são todas as pessoas que chegam nos Alcoólicos Anônimos e falam: puxa vida, me identifiquei, eu gostei, quero voltar aqui. Eu acho que de cada 10 pessoas que são enviadas, que são convidadas a ir para uma sessão de Alcoólicos Anônimos, talvez uma ou duas acabem ficando. Mas esses que ficam têm uma melhoria super importante. É um grupo muito sério, é um grupo que desde 1932 começaram nos Estados Unidos, é um grupo que é voluntário e é de graça, né? E a pessoa não precisa se identificar, porque é anônimo mesmo, mas é um grupo que tem como uma diretriz importante a ideia da abstinência do álcool para quem tem dependência. Então eu respeito bastante, eu acho que é bem interessante. Legal. Funciona mais ou menos assim, olha, que alguém que chega no grupo, né, como se eu, Arthur, fosse dependente do álcool. Eu iria falar assim: boa noite, meu nome é Arthur, e eu, diferente de vocês, que conseguem beber socialmente, conseguem beber moderadamente, eu não consigo. Eu começo a beber e não consigo parar. Eu tenho um quadro chamado alcoolismo. Eu vou lutar só hoje, dia 24 de janeiro, para passar 24 horas sem beber nada. Amanhã, dia 25, dia 26, dia 27, eu não sei, eu não quero. Eu vou me esforçar para que eu passe 24 horas sem beber nada. E aí ele tem apoio dos outros que relatam situações semelhantes. E essa irmandade, tem como direção 12 passos difíceis, mas super fortes, acabam dando uma consistência muito boa no tratamento de pessoas que têm esse grave problema de saúde pública que é o alcoolismo. Então, eu sugiro que o marido dessa moça pudesse ao menos ir com ela junto, se for o caso, uma única vez num grupo de alcoólicos anônimos. Muito bom, acho que foi o recado aqui. Até outra pergunta aqui. Então, o alcoolismo é genético? Então, os filhos, na realidade, genético, eu quero saber se é hereditário, né? É hereditário? Os filhos de pais ou irmãos de pessoas que têm essa dependência têm maior risco de ter? A pergunta é muito boa também, né? Os filhos das pessoas que têm dependência do álcool na família têm um risco maior? Sim, têm um risco maior. Tem um risco maior de terem alcoolismo só? Não, na verdade tem um risco maior de terem uma ingestão de álcool inicial, o álcool com um pouco mais de prazer, com um pouco mais de facilidade. Esse volume e essa frequência de álcool maior abre uma porta para que a pessoa, se não tiver cuidado, ela se torne uma dependente do álcool. Então, o que em geral a pessoa herda dos pais ou dos familiares? Ela herda um número de enzimas mais fortes, digamos assim, maiores no fígado, que vão metabolizar o álcool. Ela herda o modelo social onde o uso de álcool está associado a celebrações, a festas, a refeições, a finais de semana, e ela herda também uma certa permissividade que o uso de álcool, mesmo um pouquinho exagerado, ele é aceitável. Então, a pessoa tem um pouco mais de flexibilidade para o consumo maior de álcool. Isso vai tornar a pessoa dependente do álcool? Não necessariamente, mas vai facilitar. Se ela tiver essas situações todas,
se ela tiver como comprar álcool, se ela tiver amigos que também bebem de forma exagerada, e se ela tiver ainda depressão, ansiedade, angústia, uma causa que leve a esse consumo de álcool, pronto. Está feito aí o que nós chamamos da tempestade perfeita, né? Todas as condições para que aquela pessoa possa beber álcool de forma exagerada e eventualmente se tornar uma dependente do álcool mais tarde. Tem Lucas JVS. Qual a característica dos remédios utilizados em tratamento do dependente que conseguem trazer a contenção do impulso? Ele quer saber assim, como é que eles agem no corpo? Ele é um tipo de álcool? Ele é análogo ao álcool? Ele faz essa pergunta. É análogo ao álcool? Nós temos dois Nós tipos temos... de remédios. Dois tipos de remédios, basicamente, que funcionam nessas situações aí, né? Um tipo de remédio vai tentar diminuir a compulsão para ter o uso do álcool. Basicamente, aí nós temos aí um chamado naltrexona, né? É um remédio que diminui de fato, um antagonista opioide diminui de fato, né? Essa compulsão, ainda que o remédio não seja milagroso. Nós temos outro chamado topiramato, também diminui bastante essa compulsão, mais uma vez sem nenhum efeito milagroso. Nós temos um segundo tipo de remédio, que é um remédio que nós damos o nome de remédio do grupo dos aversivos, remédio muito antigo. O remédio funciona da seguinte forma: a pessoa vai tomar o remédio e ela sabe que se ela beber álcool depois de ter tomado o remédio, ela vai passar muito mal. Ela vai ter uma reação, como se fosse uma reação alérgica. O rosto fica vermelho, os pelos ficam eriçados, fica taquicárdico, a boca fica seca, a respiração fica ofegante, muitas vezes uma dor de cabeça, uma dor na nuca, a pessoa se sente mal, tem azia, algumas pessoas vomitam, outras pessoas desmaiam, pessoas que eu vi até ter crises convulsivas. Eu vi isso no Hospital das Clínicas há 42 anos atrás, né? Vi as pessoas tendo crises convulsivas por conta do uso do remédio. Ele só funciona se depois da pessoa tomar o remédio tiver gestão de álcool. Quer dizer, só tomar o remédio não vai... o remédio vai funcionar como se fosse um agente aversivo mesmo, para dar medo, para que a pessoa não beba álcool, né? Se tomar esse remédio, a pessoa vai ter mais sono? Não. Vai ter menos sono? Também não. O remédio engorda? Não. O remédio emagrece? Também não. O remédio dá fome? Não. O remédio tira fome? Também não. O remédio só funciona se tiver gestão de álcool em cima. É como se fosse uma hóstia, digamos assim. Sim. Um dia eu falei isso para um paciente, ele foi comprar o remédio, e o remédio vem em comprimidos. Ele ligou para mim da farmácia, assim, doutor, o senhor não falou que era uma hóstia? Falei, não, é como se fosse uma hóstia. O remédio não é uma hóstia. Ele tem o mesmo efeito. Você come a hóstia, você ingere a hóstia e você não vai engordar com a hóstia, não vai emagrecer com a hóstia, não vai ter nada disso aí, né? Funciona. E quando a pessoa quer parar de beber e precisa de um freio externo, acho que o remédio ajuda muito. O remédio foi produzido durante muito tempo no Brasil, hoje não é produzido mais, mas hoje nós temos farmácias de manipulação, a gente consegue pedir a produção desse sal. O sal chama disulfiram. O remédio antigamente tinha o nome de antietanol, né, ou antabuse. Muito bom. Muito bom. Acho que respondeu bem a pergunta. Vamos lá. Quem para de beber tem maior risco de começar a usar outras drogas? Se sim, como fazer para evitar? Boa pergunta também, né? Quem para de beber não tem risco de usar outras drogas, né? Ao contrário, quem está bebendo, especialmente jovem, quanto mais cedo começa a beber, mais cedo maior o risco de usar outras drogas ilícitas, drogas como maconha, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, assim, tá, né? Então, o fato da pessoa parar de beber, ela
previne, ela evita que a pessoa, muitas vezes, vá para o campo de outras drogas. Ao contrário, Fábio, eu trato de pessoas que têm dependência de cocaína, ou dependência de maconha. Maconha dá dependência? Maconha dá uma dependência gravíssima, hein? Cuidado. A pessoa começa a usar e não consegue parar depois. É gravíssimo. Para que a pessoa não use a cocaína, é fundamental que ela não beba nada. Então, se ela não beber álcool, mesmo sem ser alcoólatra, ela não vai usar droga. Ao contrário, se ela começar a beber um pouquinho só, esse álcool moderado, esse álcool social, abre uma porta para que a pessoa comece a usar a droga, para que tenha a recaída. Então, pacientes que usam cocaína. Doutor, eu queria parar de usar. O senhor quer parar de usar? Então, lição número 1. Peço para o senhor parar de beber álcool. Não, o senhor não está entendendo. Eu não sou alcoólatra. Eu bebo muito de vez em quando. Então, esse muito de vez em quando está associado com a recaída da cocaína. Se eu parar de beber totalmente, a chance de ter a recaída é muito menor. Então, é o álcool, uso moderado, uso pequeno do álcool, abrindo uma portinha para que a pessoa entre no mundo das drogas, ou recaia no mundo das drogas. Muito boa. Essa foi boa, hein? Gostei. Estou aprendendo aqui também. Achei muito bom. Cuidado, hein, Fábio? Não, eu estou achando muito interessante. Aliás, em breve a gente vai fazer, vou até te fazer um convite já, a gente vai fazer outra live sobre drogas, hein? Eu acho que esse é um ponto. Eu não sei se a gente Com consegue. muita honra. Talvez a gente tenha que desmembrar, porque cada assunto desse é um tópico importante. Maconha, cocaína. Assim. Vai ser uma honra para mim, acho que para todo mundo aqui, vai ser ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Existem bebidas que causam mais dependência que outras bebidas? Alguns hábitos são mais perigosos, hábitos no dia a dia são mais perigosos para ficar dependente? Existe alguma coisa assim? Boa pergunta também, hein? Boa pergunta, né? Existe, assim, digamos assim, um conhecimento quando você trata de grandes populações que têm dependência do álcool. Por exemplo, quando a gente trata no nosso grupo lá do HC. Aliás, você me chamou de coordenador do grupo no comecinho. Deixa eu falar, o coordenador hoje é um médico da minha extrema confiança chamado André Malbegier. Como eu coordeno um programa de drogas da prefeitura chamado Redenção, que cuida da Cracolândia, o André é o coordenador do grupo. Eu sou supervisor. Eu estou lá para dar um apoio, para assinar alguns documentos, resolver algumas coisas assim, né? Mas nesse grupo do HC, grupo de álcool e drogas, né, nós vemos que a motivação é muito importante para a pessoa poder parar de beber, né? Essa motivação ela vem às vezes empurrada um pouco por familiares, por médicos, mas não adianta a gente querer que por si só o paciente tenha essa motivação. O que acontece muitas vezes é que o paciente vem na expectativa milagrosa, mágica, que a gente possa dar uma saída para ele ou para ela, para que possa ensinar a beber socialmente, ensinar a beber moderadamente. O que possa passar um tempo em abstinência, dar, como eles falam assim, um descanso em relação ao álcool, para depois poder voltar a beber de vez em quando, né? É isso que nós temos mais visto nesse campo aí, Fábio. Tá bom. Então, no final, não existe, não dá para dizer que existe uma bebida. Assim, essa bebida é perigosa, hein? Cuidado com ela. Essa aqui vicia mais, entre aspas, vicia mais. No grupo do HC, o que nós temos visto, assim, em termos de dependência, são os destilados. A pessoa, quando ela bebe e fica dependente, ela quer ter o efeito do álcool de uma forma rápida. O destilado provoca esse efeito com uma dose pequena e rápida, né? Existem pessoas, então, que têm dependência de cerveja? Eu já vi
são casos bem mais raros, mas eu já vi, sim. Existem pessoas que têm dependência de vinho, eu também já vi. Não é o comum, né? Tá bom. O comum, a pessoa começa a ter dependência de cerveja, dependência de vinho, e logo em seguida ela passa para dependência de destilado. Por quê? Porque o destilado vai custar mais barato, vai dar um efeito mais rápido numa quantidade pequena. Tá bom. Por isso que a pessoa... Assim, então, a cerveja e o vinho são menos maléficos do que os destilados? Não posso falar dessa forma. Eu acho que tudo em excesso é maléfico, mas eu tenho visto muito mais dependentes de destilados do que dependentes de cerveja, casos raros, dependentes de vinho, um pouco mais frequentes, mas muito menos do que de destilados. E o fato do jovem começar a beber cada vez mais cedo, isso tem algum impacto na questão da dependência? Isso aumenta o risco de ficar dependente? Ou então o álcool tem um impacto maior na saúde orgânica dele também? Isso é um flagelo humano, sabe? Isso dos jovens Uhum. beberem aos 14, agora aos 13 anos de idade, isso, na minha visão de médico, é um crime. É um crime. Por três razões. Primeiro, o cérebro desse jovem, ele é um cérebro pequeno e ele tá aumentando, ele está se multiplicando. Os neurônios estão aumentando, a glia está aumentando. E, Fábio, você colocar álcool nessa divisão, não precisa nem ser médico. O álcool não vai ajudar. O álcool não vai deixar as Sim. coisas mais... Assim, né? Segundo, o jovem, ao ele investir no uso de álcool no momento onde ele está formando a sua personalidade, formando os seus valores, valores de pátria, valores de cidadão, valores humanos, esses valores eles ficam mal construídos. Eles não dão uma consistência. O indivíduo não vai ser um indivíduo melhor, né? Pior do que isso, né? Terceiro ponto, né? O álcool acaba dando, obviamente, uma diminuição importante nos rendimentos dele, rendimento escolar, rendimento esportivo, rendimento sexual. É um jovem que fica comprometido com essas coisas. Por que isso? Por que isso, né? Eu acho que quanto mais nós pudermos ter políticas públicas onde o jovem não deve beber álcool, é melhor, né? Ah, mas ele quer beber. Sim, ele quer beber. Todo jovem quer beber e quer beber mais cedo, não quer ter 18 anos, quer beber quando tiver 16, 17. Se a gente puder segurar até 18 anos, eu acho que seria muito melhor para esse jovem e para a comunidade e para o nosso país como um todo. Mas essa é uma briga muito forte. O jovem ele quer beber não é por causa, na minha visão, da propaganda. Não é porque ele quer ter ele quer ter a experiência, como ele quer ter a vida sexual, ele quer dirigir carro com 16 anos, também quer beber álcool para imitar o comportamento de adulto, né? Então, Sim. esse uso de álcool para menor de idade é sempre, sempre, sempre inapropriado, na minha visão. Tá bom. Tiago Vieira. Doutor, o consumo de energéticos com bebidas alcoólicas gera maior risco de dependência? Isso é um hábito comum hoje em dia também, as pessoas misturarem. É, é uma ideia, na minha visão, uma ideia infantil, né? Quer dizer, o que o álcool faz? O álcool ele produz uma depressão no sistema nervoso central, do ponto de vista bioquímico, né? Por isso que a primeira depressão se dá na censura, por isso que a pessoa fica mais solta, fala coisas e brinca, etc. Tal. Depois ela vai tendo essa depressão e vai ficando mais lentificada, com reflexos mais lentos. Então a pessoa fica alcoolizada, dorme, tem essas coisas todas, né? O que o energético faz? O energético faz exatamente o contrário. O energético ele funciona como se fosse 4 expressos juntos ao mesmo tempo, 4 cafés expressos, né? Tem uma dose potente de cafeína. O que se espera? O que os jovens esperam quando eles misturam álcool e energético?
que, ao mesmo tempo que no cérebro dele vem uma ordem para deprimir várias sensações ou vários ambientes dentro do cérebro dele, vem uma outra ordem que é para acelerar com esse energético. Como se fosse, Fábio, não é a mesma coisa, mas como se você estivesse dentro de um carro, na garagem, você colocasse o pé no freio e acelerasse. Pé no freio e acelera. Essa produção, assim, essa excitação, essa energia que tem com o uso do energético, digamos assim, ela fica suprimida, ela fica inibida com o uso do álcool. Tem pessoas que acham isso gostoso, você ter no seu próprio cérebro uma sensação de pôr o pé no freio e acelerar ao mesmo tempo, né? Tem gente que pode achar isso legal. Eu, pessoalmente, eu acho de uma pobreza, sabe? Quer dizer, com tanta coisa bonita para fazer, com tanto desafio, com tantos, sei lá, beijos, abraços, esporte, leitura, filme, série, sei lá. Eu acho que você ficar, não é fritando o cérebro, mas você ficar usando o cérebro para essa coisa de estimular e inibir ao mesmo tempo, francamente, eu acho assim uma visão primária. Mas eu acho que isso acontece em vários ambientes de baladas aí, né? Tem pergunta do Vilmar Filho. Eu vou fazer a pergunta, mas eu não quero gerar polêmica aqui, porque ele fala o seguinte: eu imagino que qual a droga mais danosa, o álcool ou a maconha? Então, se fala muito da maconha, e acho que ele está querendo dizer que se fala pouco do álcool, menos do álcool. Os dois são São coisas inimigos, né? diferentes. Não, são coisas diferentes. Quer dizer, o álcool é uma droga que existe há milhares de anos e ela tem sido muito bem estudada do ponto de vista científico pela comunidade médica. Então, nós temos assim milhares de artigos que falam sobre os malefícios do uso do álcool. Existem alguns artigos também, poucos artigos, que falam sobre os benefícios do uso do álcool. O uso do álcool moderado produz uma certa proteção para acidentes cardiovasculares, né? Mas então nós temos um volume grande de artigos científicos. Então, se a gente quiser falar mal do álcool, vamos ter muitos artigos, bem do álcool, poucos artigos. Da maconha, o que nós temos hoje é uma posição muito diferente, por três razões, né? Em primeiro lugar, alguns países, como o Uruguai e o Canadá, e 18 estados norte-americanos já legalizaram a maconha para uso recreacional, né? E quando a gente fala da maconha, nós estamos falando de duas substâncias, né? Vou dar um spoiler para a nossa reunião futura lá de drogas, né? Nós estamos falando sobre THC, que é o efeito, digamos assim, gostoso da maconha, onde a pessoa se sente bem e fica dá risada e fica relaxada, dá um pouco de sono. É o efeito que dá o THC dá dependência. E o canabidiol. O canabidiol é a substância que tem, de fato, propriedades medicinais da maconha. Então, não é o canabidiol que é fumado, são as pílulas de canabidiol que a pessoa toma, de fato, melhora a enxaqueca, dor de cabeça, às vezes crises convulsivas em crianças, ajuda na insônia, ajuda em dores crônicas. O canabidiol tem sido estudado cada vez mais. Então, você comparar, e eu sei que tem até acho que uma série que deve vir aí na Netflix, falando assim que o álcool faz mais mal do que a maconha. Você comparar maconha com álcool, eu acho assim, uma visão muito primária. São coisas, as duas substâncias fazem mal quando usadas de forma inapropriada, né? Temos muito mais estudos com álcool. Então, a maconha faz bem? Pelo amor de Deus, quer dizer, só fala que a maconha faz bem quem não trata de pessoas que têm dependência de maconha. Estou falando de maconha, não estou falando do canabidiol só, né? A maconha também causa complicações importantes e igualzinho ao álcool, quanto mais cedo começa a usar,
maiores as chances de complicações. É óbvio, Fábio, que ninguém vai defender nem o uso de álcool nem de maconha para mulher grávida, porque tanto o álcool como a maconha passam pela placenta e vão para o feto. Ninguém vai defender o uso de álcool ou de maconha para pessoas que estão dirigindo veículos automotores, né? A pessoa, sei lá, um comandante de um avião está um pouco tenso, ele vai fumar um baseado antes. Não, ninguém vai fazer isso daí, né? Também não deve beber álcool. Ninguém vai defender, Fábio, na área da medicina, um neurocirurgião operando alguém. Peraí, eu vou dar só para ficar mais concentrado aqui. Só para não não vai. tremer. Como? Só para não tremer, só para não sei o quê, só para ficar mais concentrado. Isso, Não existe. Não, nem álcool e muito menos maconha, né? Então, eu acho assim, existe está pacificado que o uso dessa forma ele faz mal, né? O que faz mais mal, nós precisamos de mais estudos com a maconha agora. Tá bom. Já tem bastante coisa, bastante pergunta aqui. Então, só tem um exemplo aqui do Diego Carvalho, aqui, que eu acho que quem bebe uma dose de uísque todos os dias após o trabalho e nunca aumenta a dose, mas mantém a frequência, pode ser considerado um alcoólatra? Depende. A pergunta é boa. Em princípio, a gente não faz diagnóstico de alcoolismo pela quantidade ou pela frequência, mas sim pelas complicações. Ele bebe uma dose de uísque todo dia. Tá bom. Enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, ele tem aumentado o seu peso, essa pessoa tem alguma complicação, quer dizer, a esposa, o amigo, a amiga, os filhos, o pai, quer dizer, quem está junto reclama dessa única dose de bebida alcoólica, né? Essa pessoa bebe a bebida alcoólica e tem alguma complicação para o trabalho ou para o sono dela? Se não, eu não vejo só porque bebe essa dose de álcool que ela já possa ser considerada alcoólatra. Então, hoje em dia a gente não fala nem na frequência nem na quantidade, mas sim no impacto que causa. Pode ser, Fábio, que uma outra pessoa beba uma dose de uísque por final de semana. E cada vez que bebe, pronto, faz um estrago, briga, bate o carro, faz um monte de coisa, pronto, já tem a dependência do álcool, tendo uma dose, não por final de semana, uma dose a cada mês, pronto. Já tem essa complicação. Eu vou fazer mais duas perguntinhas aqui, porque tem bastante pergunta aqui. Então, Renata Veneri. A gente já comentou sobre isso aqui, mas eu vou fazer a pergunta dela, que ela fala o seguinte. O senhor disse que o gin tem alto teor alcoólico. No mundo da modinha fitness, ele é visto como queridinho por ser um dos menos calóricos. E é muito consumido por mulheres. Então, quais os riscos? Então, eu vou emendar uma pergunta dela aqui. Eu não sabia dessa história, mas a pergunta é o fato do consumo, se o consumo de destilados tem aumentado entre os jovens também. Porque a bebida alcoólica, sim, se o consumo de destilados tem aumentado entre os jovens e se isso, a gente já dá a entender que aumenta a probabilidade de ter dependência. Mas tem aumentado o consumo de destilado, inclusive de gin? Fábio, nós estamos aqui, talvez com uma audiência razoável, a gente precisa falar que essas coisas não são produzidas, digamos assim, né? Não são programadas. Renata Verneri é autora desse livro aqui, ó. Doutor. Tá, Renata? Se ela estiver nos ouvindo aqui, eu gosto tanto do livro, né? Que ele fica do meu lado aqui, porque às vezes tem algum atraso de consulta, tal. Eu pego e começo a folhear. Então, Renata é uma esportista, é uma jornalista esportista que ela entende exatamente o bem que os exercícios físicos fazem à saúde. Eu respeito muito o trabalho da Renata, que fez esse livro, então, recentemente. Foi lançado antes da pandemia, mas o lançamento físico foi agora. O gin é um desafio para quem trabalha com álcool, porque o gin é a bebida
com teor alcoólico altíssimo. Mas altíssimo, deve ter aí por volta dos 52, 55 graus. Tal. O gin, para quem trabalha no campo de álcool, numa brincadeira interna, assim, é antessala da morte. Depois que a pessoa começa a beber gin, ela vai, se continuar bebendo, ela vai para um quadro chamado coma alcoólico. O gin tem uma pegadinha que é o seguinte: você bebe e o gosto de álcool ele fica um pouco diluído. Você não percebe estar bebendo álcool como você bebe, por exemplo, vinho, que tem um sabor, ou a cerveja, ou que tem outro sabor, ou o uísque, a cachaça. O gin não, o gin ele é mais, digamos assim, disfarçado, mas o gin sobe. E o gin não é brincadeira, coisa nenhuma. O gin é menos calórico? Não sei de onde que vem essa ideia. Eu não sei de onde. De repente as pessoas inventam que o gin é calórico. Eu acho que é um produto de marketing. Como uma bebida com alto teor alcoólico é calórico. Aliás, toda bebida alcoólica é calórica. E quanto mais teor alcoólico, mais calórico ele é. Por isso que as pessoas não devem tentar fazer regime, não conseguem fazer regime se estiverem bebendo álcool. Quer fazer regime? Então corta o álcool, porque o álcool é muito calórico. Né? A pessoa quer perder peso? Corta o álcool. Se você cortar o álcool, você já vai perder peso de forma natural. Né? Então, eu não concordo que o álcool, que o gin seja menos calórico. Eu não concordo que o gin não faça mal. Eu acho que o gin traz um modismo, especialmente para esse pessoal de fitness, aí uma coisa bonitinha, tal, e é uma coisa chique, né? Mas eu fico muito, muito, muito preocupado com o gin. Nada contra o produtor de gin, hein? Pelo amor de Deus, porque eu estou falando aqui, parece que eu estou aqui numa cruzada contra o produtor de gin. Não, eu não sou contra, mas eu acho que o gin, como o uísque, como o vinho, como a cerveja, eles precisam sempre ser vistos com moderação. A moderação é a melhor saída que nós temos para essas situações aí. Muito bom, hein? Bom, olha, Arthur, a gente já estourou, tem muita coisa aqui, muita pergunta em cima disso aqui. A gente já estourou nosso tempo aqui. Eu vou fazer um pedido que eu quero que você faça umas considerações finais aqui, que as pessoas têm que lembrar dessa live. Eu acho que é o ponto mais importante. Que acho que isso é um ponto importante. Olha, estamos aqui no adiantado da hora, Fábio. Eu queria falar só uma única frase, para que as pessoas pudessem lembrar. Eu acho que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é um problema de todos nós. Mas é um problema que cada um tem a sua responsabilidade. Ou seja, eu acho que não adianta você ficar esperando que o governo municipal, estadual, federal traga soluções para isso. Que as empresas, por si só, tragam soluções para isso. Que as escolas, que os clubes, que a sociedade, de forma geral, traga uma solução para esse grave problema social. Eu acho que cada um de nós tem a sua responsabilidade. Como é que a gente faz isso? Eu acho que dando o exemplo. O exemplo do nosso consumo de álcool é o que mais ajuda, é o que mais causa impacto com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, com os colaboradores. A frase que eu gostaria, então, de fechar nossa live, muito bacana, é: o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto. É a única, ponto final. O exemplo da gestão de álcool, nossa, é o que mais ajuda, é o que mais convence, mais do que propaganda, do que leis, do que diretrizes. É o nosso exemplo que convence os nossos amigos, os nossos filhos e os filhos, nossos filhos também. Obrigado pela oportunidade aqui, Fábio. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez. Já está o convite para a próxima aí sobre drogas. Já vamos programar essa história. Obrigado mesmo. Acho que foi muito bom para as pessoas aí, hein, Arthur? Obrigado mesmo. Acho que foi ótimo. Uma honra. Uma honra. Uma honra para todos nós aqui. Obrigado mesmo. E para vocês, bom, então, tchau, tchau. E para vocês que estão assistindo, eu quero agradecer a sua audiência. Se você gostou da live, curte, compartilhe aí, se inscreva no canal, que é essa maneira que o YouTube tem, YouTube, Facebook, Instagram, de entender que nosso conteúdo é um conteúdo relevante.
Gostaria de agradecer o Denis, que está aqui representando a Greyhound, que é a produtora que faz a nossa live. E também falar do nosso aplicativo, que a gente tem um aplicativo chamado Ajuda Saúde, que é um aplicativo que você pode baixar e a nossa intenção com esse aplicativo é te ajudar. Então, todos os vídeos do canal Doutor Ajuda estão lá e você responde um questionário e a depender do seu histórico de saúde, te cria um histórico de saúde para você, que pode ser mostrado na consulta, e a depender desse histórico, o aplicativo começa a te enviar vídeos que podem ser úteis para você, tá? De acordo com o seu histórico. Então, se você quiser baixar e conhecer o aplicativo, é de graça, está no Google Play e na Apple Store. Tá? Tem alguma parte que tem que pagar, que é quando vai usar a telemedicina ou tem outros benefícios contra a farmácia. Mas esse benefício que eu falei aqui, esse uso que eu falei aqui, que é de criar um histórico de saúde e associação com os vídeos, é de graça, é só baixar e começar a usar. Maravilha! Quero desejar boa noite a todos e boa semana para todo mundo. E semana que vem tem mais uma live. O tema da próxima live é endometriose. E vai ser também com outro faixa preta aí, um médico muito reconhecido, que é o Dr. Maurício Abraão. Tchau, tchau, boa noite a todos. Boa semana para todo mundo. Tudo de bom.